Fala, meus queridos amigos, como estão vocês? Vocês estão bom, né? Pra quem tem um canal que chama Nerd Show, nós estamos ficando bem fofoqueiros, não estamos? Não gosto de fofoca, não. que fofoca. Bom, mas o que eu trouxe aqui como assunto hoje? Eu fiquei sabendo que, coitado do Gugu, né? O Gugu não descansa, gente. Tem briga por um monte de coisa. E eu quis até trazer esse caso aqui pra gente dar uma comentada, porque reflete as coisas dos antigamente, então acho que a gente poderia falar sobre isso. É fofoca que você tá vendo. É fofoca, eu sou fofoqueiro, Arlan. Eu vou começar a fazer assim, ok, veja. Então hoje nós vamos falar sobre supostos filhos de famosos, que isso deu uma treta, não só agora, deu treta muito tempo atrás também na Ilha do Sol. Então, bora começar? Bora. Então, vambora. Vamos começar falando dele. O novo caso aqui do Gugu, o novo velho póstumo, eu já tô até meio não entendendo muito bem o que tá acontecendo, mas vamos falar do caso Gugu. É incrível como que o Gugu gera conteúdo até depois. É o rei do entretenimento, não é? É impressionante, até depois de Deceased, Falecido, ele tá gerando conteúdo aí. Porque o que aconteceu? O Gugu faleceu em 2019 e a mãe dos filhos dele meio que entrou, né, com um processo ali querendo ficar com a parte da herança. Não sei os detalhes exatamente, mas cujo Gugu não deixou anotado lá no testamento dele que ia pra ele, pra ela, que ia repartir pelos filhos dele. Aí apareceu um chefe de cozinha que diz que era tipo namorado do Gugu, né, que também queria, não sei o que ele queria fazer, mas apareceu recentemente um cara que falou que é filho do Gugu. O quê? Só que tem uns negócios nessa história assim que eu acho meio estranho. Vamos ver se você acha também, Babarelando, e você, pãozinho de queijo. Porque é o seguinte, ó. O cara, ele parecia mais velho que o Gugu, na minha opinião. Eu tenho essa opinião. Eu sei que eu não posso falar da idade das pessoas, mas ele parece mais velho que o Gugu, não O parece? Renato, o trabalhador é sofrido, meu filho. Mas... O trabalhador envelhece mais rápido que tudo. Tudo bem, ótimo argumento. Ótima argumentação. Mas ele falou que o Gugu teve ele aos 14 anos com a mãe dele que tinha 28 anos. Ele fala que ele foi pra mídia e tal, que ele não quer dinheiro. Ele só quer ser reconhecido como filho do Gugu. E por acaso, a herança... Não, eu sei que não tem nada a ver, mas é porque a herança vai pros filhos do Gugu, né? Que atualmente são 3. Vai dividir lá os 750 milhões. Ele quer ser reconhecido por quem? Pela aldeia da Folha, né? O Naruto, igual o Naruto. Eu quero ser reconhecido pelo jeito ninja. Às vezes, acho que ele quer, tipo, colocar o nome na certidão dele, alguma coisa assim. Eu não sei de fato o que ele quer, mas isso aí... Ainda não temos conclusão, cenas para os próximos capítulos, mas eu quero saber o que você acha dessa história e desses fatos que podem vir ou não a ser verdade, né? Claro que eu estou falando nada, eu estou me isentando aqui, porque eu sou isentão, mas que é estranho, o Gugu com 14 anos. Antes de ir pra TV, fazer esse negócio, não é melhor fazer um DNA antes, não? Só se estiver o ratinho, aí tudo bem, aí acho que poderia ser, porque teve entrevista com o Cabrini, Fantástico, teve um monte de coisa, né? E, mas é isso aí, comentem. Agora vamos falar de um cara que eu gosto bastante, eu sou bastante fã dele. Eu fiquei pensando que eu não tinha ídolos, Barbarelando, mas depois eu fiquei pensando, não, eu tenho alguns ídolos. Por exemplo, ó, um dos meus ídolos. Eu gosto muito do Maurício Meirelles, eu gosto muito da Rafinha Bastos, eu gosto muito do Silvio Santos e eu gosto muito do Arnold Schwarzenegger. Eu gosto muito do Arnold Schwarzenegger. Eu vi a série dele, inclusive, e foi daqui que eu tirei até algumas informações. Eu pedi pros meninos, meninos, vem aqui, ó, vamos falar sobre o Arnoldão, que o Arnoldão tem um negócio lá. Ele teve um filho fora do casamento, que ele descobriu um dia depois dele se tornar governador da Califórnia. Talvez você não deve saber sobre isso, mas ele foi ator, fisiculturista e político, governador da Califórnia por 2 mandatos. O que aconteceu? O Arnold Schwarzenegger, ele se casou com uma das filhas do John Kennedy, né, que era a Maria Shriver. E eles estavam juntos desde 86. Eu digo estavam juntos porque, assim, esse vídeo é sobre filhos de famosos, né, assim. O Arnold Schwarzenegger teve uma affair é um nome muito chique, com a moça que trabalhava na
casa dele, e aí, alguns tempos depois, né, a imprensa que queria achar os podres do governador colocou essa história na mesa, e o filho dele é o Joseph Baena, um dos outros filhos, né, um filho que foi fora do casamento, que causou o rompimento do casamento dele lá, dos negócios, das coisas, sabe? Só que ele assumiu, ele ficou cada vez mais próximo desse filho, e hoje esse filho dele, o John Baena, ele até trabalha como modelo fitness, né, e seguindo os passos do pai aí, e ele filma com aquele cara do meme. Aquele cara do meme que fica olhando assim, ó. Não sei se vocês estão vendo agora. O cara que é bombadão, louro, que tem um queixo quadrado, fica olhando assim. Baby, don't hurt me. Don't hurt me. Ele trabalha com ele. Inclusive, eu quero fazer um vídeo sobre as pessoas, como funcionam os memes, vamos das pessoas por trás dos memes. Esse cara, nós temos que descobrir o que é esse cara, de onde que ele surgiu, né? Tá fazendo muito sucesso na internet, mas o Arnoldão também teve problemas nessa seara aí. Agora, uma polêmica aqui, que a gente não poderia deixar isso aqui de fora de uma lista sobre filhos, né? Supostos filhos de gente famosa. Vamos ter que falar do Pelé. O Edson Arantes do Nascimento. Nos últimos anos já teve uma polêmica muito grande aí, né? Sobre uma suposta filha dele e tal. Muita gente deu a época da Copa do Mundo, o negócio ficou inflamado também, né? Porque todo mundo queria desvalorizar o jogador e por causa da vida pessoal dele, e foi uma confusão danada. Cada um teve uma opinião sobre isso. Mas o Pelé teve uma outra filha que foi a Sandra Regina, que supostamente falou que era filha dele e tal, e meio que deixou esse negócio pra lá, mas fizeram o exame de DNA de uma forma obrigatória, né? Fez o exame de DNA e descobriram que a Sandra Regina era sim filha do Pelé. Aí o que ela fez? Ela conseguiu pôr o nome dele, né? Arantes do Nascimento, no nome dela, e recebeu uma pensão pros netos do Pelé, os filhos dela, de 3.500 unidades da época, que na verdade nesse caso aqui eram os reais. É mesmo? É? A Sandra Regina, ela foi vereadora, né? Só que ela morreu aos 42 anos e o Pelé não compareceu ao velório dela. Por quê? Porque na verdade eles não tinham contato nenhum, ela só colocou o nome dela lá, dele, né? E disse que ela não recebia dinheiro dele de forma nenhuma, só os netos, porque eles não... Meio que o Pelé falava que ela não queria uma reaproximação, e ela também nunca deixou isso claro, então acabou que eles ficou atestado lá que era filha dele sim, mas eles ficaram distantes, e conta essa história aí. Mas foi um bafafá na época. Vamos para uma história agora daquelas do nível inacreditável Futebol Clube, né? É o seguinte, sabe o Justin Bieber? Baby, 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 oh. Mas em 2011 o Justin Bieber tava lá no auge, né? Cantando essa baby, baby, baby pra tudo quanto é lado e tal. E quando as pessoas estão muito em evidência assim, elas começam a ter alguns, vamos dizer, alguns ataques ou pessoas que tentam chegar pra falar sobre determinadas coisas que ela deixou de fazer ou fez e tal. E nessa chegou uma pessoa, uma moça, com um filho pequeno, falando que, teoricamente, esse filho seria dele. Ela se chama Maria Yetter. Não sei como é que pronuncia o nome dela, é um nome muito difícil. Mas, na época, o Justin Bieber tinha 17 anos, ela tinha 19 anos, só que na Califórnia já seria um problema, porque a pessoa, ela só pode manter relações conjugais com no mínimo 18 anos. Fora isso, é crime. Eu não sabia. Como o Justin Bieber tinha 17, mesmo assim ela achou que valia a pena falar isso, que tinha acontecido e tal. E a imprensa toda, nossa senhora, meu Deus do céu, o filho do Justin Bieber, mas ele é um menino, como é que ele vai ter mais um menino, 17 anos, não sei o que e tal. Aí tá. Justin Bieber não se pronunciou, não falou nada sobre isso, mas depois ele começou a dar algumas declarações falando que nem conhecia essa mulher, não sabia de onde tinha saído, e ela contou mais. Ela falou que, tinha até detalhes, ela falou que foi pros bastidores do show dele e que ela nunca tinha estado com ninguém e que aí ele aconteceu por lá mesmo, no bastidores do show. Sim. Justin Bieber falou que nem sabia onde estava acontecendo esses negócios aí. No final das contas, com investigações, descobriram que essa moça mandou uma mensagem pro ex-namorado dela, que era o pai da criança que estava preso, falando que ia tentar isso para eles conseguirem uma grana fácil. Olha só que legal. Que pessoas bondosas. Eu tô passada, chocada. E no final das contas, o Justin Bieber não tinha nada a ver com a história, mas virou uma notícia danada. Mas isso foi bom. Sabe por quê? Depois ele fez num álbum lá, mais pra frente, que se chama, não sei o nome do álbum, mas é em 2012, se chama Maria a Música. E ele fez essa música em homenagem a essa golpista que tentou levar ele na conversa. É uma boa ideia, né? Monetizar a tristeza. Teve também, gente, o caso do Ed Murphy, sabe? O príncipe de Nova York, o policial, como é que é
Professor Aloprado. Professor Aloprado, mas eu tô tentando lembrar do... Um Tira da Pesada? Pois é, Ed Murphy tá meio sumido, né, Barbarella? Tá. Ed Murphy tem muito tempo que não aparece, mas... Quantos anos será que tem o Ed Murphy também? Não sei, isso é um trabalho investigativo pra você. É um investigativo pra mim. Vou adicionar ele no próximo vídeo aí de onde estão os famosos, né? Vamos pôr o Ed Murphy. Mas é o seguinte, ó, o Ed Murphy, ele tava vindo de um relacionamento lá em 2006 e engatou um outro relacionamento com a... Desculpa, é porque são pessoas que eu não conheço de fato. Então, Mel B, das Spice Girls. Só que aí eles começaram lá, oh meu Deus, bodas de papel celofane, eu não sei qual é, de um dia, quanto que é, você sabe? De um dia, eu não sei. Porque foi muito rápido, a Melanie B, ela engravidou. E o Ed Murphy, ele meio que quis tirar o dele da reta. Falou assim, não, essa filha não é minha, não. Aí ele até fala, essa filha aí só vai ser minha se tirarem ela aí de dentro e fizerem o exame, né? Quando ela nascer, não tirarem ela, não é cesárea, né? Quando ela nascer, tirar o sangue pra provar com um documento. Dito e feito, né? Provaram, assim que ela nasceu, fizeram o exame e tá lá, ó. Ele é o pai, ele é o pai. O ratinho chegou, foi mó legal na maternidade, foi muito Eu legal. achei que não ia, você acredita? Ele era o pai da criança, você acredita? Mas agora vem uma parte engraçada. Ele pensou que não era o pai, mas ele é o Mr. Catra dos Estados Unidos. Ele tem 10 filhos. Tudo isso? Como que ele achou que ele não ia ser a pessoa mais fértil que tem no hemisfério norte, achando que o filho não era dele? Era o papai, sim. E aconteceu aí, deu bastante pano pra manga. Bom, agora a gente tem que falar de um caso aqui que é até uma coisa difícil, sabe? Que na verdade é muito engraçado. Não é de verdade, mas a história é tão boa que o pessoal fica inventando uns trem que eu achei legal da gente trazer aqui. Que é o filho do Geraldo Luiz, que parece muito com o Silvio Santos. O problema dessa história é que ele parece muito o Silvio Santos mesmo, não parece, Bárbara? Uhum. Ele parece... Só que ele parece... Eu só sei que não é filho do Silvio Santos, sabe por quê? Porque ele parece o Silvio Santos depois da plástica. E a plástica não passa pro seu DNA, pra você, pra criança nascer já plastificada, entendeu? Vocês podem dar uma gargalhada forçada, podem? Tô só brincando, tá, gente? Vai que ele tá vendo e fala assim, eu sou feioso, né? Não é que você é feioso. Você só parece o Silvio Santos. Se isso é bom ou se é ruim, aí já é uma outra história. É porque em 2007 saiu uma foto do Geraldo Luiz do lado do filho dele. E eu gosto dos jornais quando eles falam, os internautas... Os internautas falaram que ele parecia... Parece o Silvio Santos, seu filho, né? Pega um avião, vê se tem um aviãozinho no bolso dele aí pra ver se tem. Só que aí a internet começou a criar algumas coisas, assim, falando que a esposa do Geraldo Luiz era secretária do Silvio Santos. Só que era mentira, tá, gente? Não teve essa história, não. Era fake news, não era de verdade. Tanto que em 2019, eles fizeram... O Geraldo Luiz foi lá no jogo dos pontinhos, das 3 pistas, e levou o filho dele e o Silvio Santos falando, que é isso? Trouxe aqui pra me apunhar e tal. E ficaram lado a lado ali. Deu pra ver que parece mesmo, hein? Tá só ficando mais parecido. Você sabe que por causa de você, eu tô sendo chamado de corno, né? Como é que é? Que isso? Como é que Por é? causa de você, eu estou sendo chamado de corno. Não, por causa da sua mulher, não é por causa de mim. Então, assim, foi por muito tempo essa história no ouvido do Geraldo Luiz, deve ter enchido o saco, mas hoje a gente vê que ele até brinca com isso. Que nem esse Reels que ele postou lá no Instagram, falando sobre, né, tirando satisfação com a esposa dele, porque, uai, como assim? O que tá acontecendo aqui e tal? Aí ele foi lá tirar, olha só. De verdade, não aguento mais essa brincadeira que você foi secretário do Silvio, trabalhou com o Silvio, que o João é a cara do Silvio Santos, e eu tenho que saber a verdade, né? Essa questão toda, pode falar a verdade mesmo, que eu quero saber, eu tenho direito de saber, que eu sou o pai do João, e você tem que falar a verdade pra mim. Bom, meus amigos, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado bastante do vídeo e tem mais 2 pra você assistir aqui. Bom, eu vou ficando por aqui, mas toda semana eu volto com mais um vídeo quentinho, fresquinho, crocante pra vocês. Então, adeus!